Meus irmãos, como vocês estão? Todos bem? Eu gostaria de saber se onde vocês estão está frio. Hoje é 15 de julho, sábado, que eu estou gravando esse vídeo, e aqui em Araçatuba está frio há 3 dias, mas o coração está quentinho para compartilhar com vocês algo muito interessante, muito pontual para os nossos dias. Eu desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a mansidão de Nossa Senhora para cada um que caminha comigo aqui pelo canal Vivências por Ana Bonfim. O livro de Jó é um livro que todos conhecemos, sabemos do sofrimento de Jó, da entrega absoluta nas mãos do Senhor e da certeza que Jó tinha quem Deus era, como ele estava intimamente ligado a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. E tudo o que estava acontecendo em sua vida não era para ele blasfemar e nem acusar a Deus de nada de ruim. Jó foi um homem reto, íntegro, um pai maravilhoso, um esposo dedicado, um excelente administrador de todas as bênçãos e de todos os bens, de toda a prosperidade que ele experimentou na presença do Senhor. Mas o inimigo de Deus desafia Deus e com a permissão de Deus, ele vem até a terra, visita Jó e tira tudo dele, os seus bens, tira os seus filhos, tira a sua saúde, tira a sua dignidade visual, humana, carnal, mas ele não mexe na espiritualidade de Jó, ele não toca no coração de Jó, ele não toca e nem tira a fé de Jó. Nesse processo todo, quando as notícias chegam para Jó, que as terras foram destruídas, que os seus animais morreram, que o vendaval levou suas casas, todos os seus bens, também vem a notícia da morte dos teus filhos. Eram 10 filhos. E Jó tinha 7 homens, 7 meninos e 3 meninas, todos morrem. E nesse momento, Jó rasga o coração e diz para Deus: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, louvado seja o Senhor. Em nenhum momento ele acusa Deus. Ele se coloca na condição de um filho, mas ainda com todas as dores, ele se sente um filho muito amado. O inimigo de Deus volta e aí coloca feridas no corpo de Jó, e Jó coça o corpo com caquinhos de telha. Nesse momento dessa desfiguração do sofrimento no corpo de Jó, ele recebe a visita de 3 amigos. Os amigos, ao ver Jó um pouquinho distante, começam a chorar, porque eles sentem o sofrimento e sentem o quanto que Jó está diferente na carne. Ficam juntos, em silêncio, alguns 2 mais próximos, um mais distante, mas eles começam a conversar com Jó depois de alguns dias, questionando. Um começou, passou para o outro, e assim os 3 questionaram de maneira pontual o mesmo assunto. Jó, será que você não cometeu um pecado grave para estar passando por isso? Será que você não pecou de maneira íntima, que nós não vimos e nós não sabemos, mas Deus sabe? E por isso você está, entre aspas, pagando com todas as perdas, pagando com o sofrimento na carne? Olha como você está, Jó. Você que é um homem de tanta fé, um homem justo, será que você vai aguentar tanto sofrimento? E Jó discursa, colocando para os amigos quem é Deus, qual é o poder de Deus sobre a sua vida. E a hora que Jó também se coloca questionando o seu nascimento, era melhor que ele não tivesse nascido, porque se ele fosse um aborto, ele não teria conhecido a luz do dia. Tem um momento que a mulher de Jó diz para ele: você que tanto serve esse Deus, que nada está fazendo por você, já se entrega e amaldiçoa esse Deus e morre. Era uma maneira, Jó, questionando por que não morreu no ventre de sua mãe e não conheceria a luz do dia, de ver o encerramento do sofrimento. A mulher, quando vem e diz para Jó amaldiçoar esse Deus e morrer, é uma forma também que ela tem de colocar um ponto final no sofrimento do seu marido. Mas em tudo isso, a base não é a paciência de Jó. Eu, fiz essa leitura e vou testemunhar para vocês o porquê.
A base não é assim, às vezes a gente fala, fulano tem a paciência de Jó. Não é a paciência em si o ponto crucial do livro de Jó. Não é somente essa fé inabalável. Quando Jó servia a Deus, quando Jó caminhava retinho, quando Jó cuidava dos seus animais, os alimentava na hora certa, educava seus filhos no caminho do Senhor, amava, mostrava a direção, quando seus filhos iam para as festas e depois voltavam das festas, que Jó fazia tudo para que eles fossem purificados e se tivessem pecado contra Deus, todas as orações de Jó, como pai, seriam para reparar os erros que supostamente os filhos teriam cometido. Mas a vida de Jó não tinha nada de errado, estava tudo tranquilo, estava tudo certo e tudo caminhava muito bem. E Deus, com essa permissão que ele dá a Satanás para visitar Jó, olha lá no coração de Jó, onde ele guardava a sua fé. E aqui eu gostaria, amados, de trazer para essa reflexão para a nossa realidade. Há muito tempo eu venho falando sobre as necessidades que temos de orarmos uns pelos outros. Tenho falado sobre a lista dos pedidos de oração que só aumenta. E também testemunhado cura, testemunhado melhora em muitas pessoas para as quais nós estamos orando. Essa semana eu vivi 3 situações. 2 delas muito parecidas, festivas e alegres, e uma muito triste. Comecei a semana participando do velório do filho de uma querida irmãzinha da caminhada, um jovem. O que eu vi neste velório foi uma mãe em pé, ao lado do caixão do seu filho, em lágrimas, com semblante de dor, de muito sofrimento, um sofrimento inimaginável. Porque já falamos que esse movimento de mãe enterrar filho é um movimento na nossa concepção contrária. Mas eu vi nesta mãe muita fé, muita força e a certeza de como ela amou, como ela foi mãe, para quem ela estava devolvendo o seu filho. Então, um momento de dor, mas a fé estava ali, forte e presente. Vivi uma experiência de celebrar com uma irmãzinha da caminhada o seu aniversário, 51 anos. Quem é essa irmã que estava celebrando o seu aniversário? É uma querida, uma mulher de Deus, uma mulher de muita fé, que há pouquíssimo tempo devolveu para Deus uma irmã amada, irmã do sangue, sabe? Que cresceu junto, que viveram as mesmas coisas, que partilharam muitas alegrias, e que nesse aniversário a irmã não estava, mas a vida foi celebrada com a família, foi celebrada com os amigos e o momento era festivo. O que eu vi nessa festa? O que eu vi nessa aniversariante? Gratidão, amor a Deus acima de todas as coisas, uma entrega absoluta de todo o luto que foi vivido pela morte da irmã e a gratidão a Deus por ela permanecer aqui, por ela poder celebrar a sua vida. Recebi ontem a visita de um anjo que eu fiz questão de pedir autorização para a mãe para apresentar aqui para vocês. Eu recebi um anjo e peguei no colo com o nome de Joana, 7 meses. Eu quero agradecer você, Fabíola, eu quero agradecer o Euclides, que são os pais. Foram momentos rápidos, ficamos juntas pouquinho tempo, mas eu senti a alegria e a presença de Deus através da Joana. Quero que vocês prestem atenção nos olhinhos dela, nesse rostinho puro, lindo, perfeito, e eu digo sempre que essa criança parece que foi pintada com uma única cerda do pincel que Deus usou para fazer a Joana. Muito bem, o que essas 3 situações têm a ver? Tem a ver que a mãe, ali ao lado do caixão, estava vivendo uma dor que teve início e hoje ela vive o processo do luto dentro do tempo que só Deus sabe qual é. Esse momento da festa também foi celebrado com alegria de uma pessoa que passou por uma dor muito grande.
a visita da Joana, né, o encontro de gerações, eu fazendo o papel quase de avó da Joana, vejo que todos nós fomos feitos por Deus e chegamos assim como Jó também chegou, com essa mesma pureza, com essa mesma inocência da Joana. Quando Jó nasceu, ele passou por esse processo que ontem a Joana passou no meu colo. Ele também foi levado no colo pela sua mãe, ele também foi cuidado, ele também foi formado. A Joana está chegando, ela está passando, ela está começando a vida agora, não sabe nada sobre o sofrimento, mas Deus tem a história da Joana pronta, como Ele teve a história de Jó, a história dessa mãe, a história da aniversariante, a minha história, a história de cada um de vocês, a história da Joana. Todos nós temos um começo, todos nós temos um berço e todos nós crescemos e somos visitados pelo sofrimento. Mas, amados, entendam que o sofrimento, ele não é o fim. Eu vejo que o sofrimento é uma grande oportunidade, é uma porta que Deus abre para que a gente crie ainda mais intimidade com Ele e para que a gente se coloque diante dEle, apresentando os nossos e também aqueles que não conhecemos, como Jó apresentou seus amigos. Vamos olhar para o nosso coração. Todas as pessoas pelas quais nós oramos, de fato, nós as conhecemos intimamente? Claro que não. Tem pessoas que nós oramos que nós nunca nem vimos, mas alguém conhece e pediu para a gente. Esse é o nosso papel. E a nossa intercessão toca o coração de Deus para que Deus visite esses amados. Jó foi um homem animado espiritualmente, com dor, sangrando, cheio de feridas, provavelmente até cheirando mal, mas ele não murmurava. Ele tinha um espírito forte, vivo, ativo, né? A sua fé era ativada todos os dias. Ainda que a sua mulher dissesse para ele amaldiçoar Deus, ele amava Deus ainda mais. O sofrimento, ele traz uma caminhada de muita esperança. E quando os nossos caminhos estão assim, cheios de pedras, de depressões, não está retinho, nós buscamos em Deus um alinhamento e não devemos nos surpreender quando Deus manda máquinas, quando Deus manda ferramentas e às vezes tratores para mexer com toda aquela terra e de repente nossa estrada fica plana, nós encontramos a alegria da continuidade. Muitas vezes, na dor, visitamos os amigos ou na doença, sei lá, no luto, e queremos falar. E o que de fato a pessoa precisa, muitas vezes, é só da nossa presença. Presença física, um olhar sincero, dizendo no olhar, estou aqui. Conta a história que um homem tinha problemas mentais e a família reuniu e chegaram à conclusão que ele deveria ir para um hospital psiquiátrico para se tratar. E ele, a partir do momento que foi para esse hospital, parou de falar. Então os médicos investigaram causas, fizeram exames e o medicaram e ele não falava. Foram feitos muitos testes de dirigirem para ele frases curtas, frases longas, de lerem textos, de falarem com ele mais perto, de falarem com ele mais longe, e nenhuma das tentativas deram certo. Um funcionário do hospital chegou para o chefe e falou, olha, eu estava orando por esse nosso paciente e eu senti no coração que eu deveria me aproximar dele e ficar um tempo com ele, mas esse tempo seria do meu trabalho. Vocês me permitem? A direção do hospital me permite? Então se reuniram e permitiram que esse funcionário dedicasse o seu tempo precioso a esse paciente. E assim ele foi todos os dias visitar esse paciente com problemas psiquiátricos. E ele ficava por muito tempo, às vezes por horas, e teve momentos que ele ficou um dia inteiro só sentado ao lado. Isso durou 3 meses, até que um dia o paciente começou a falar. É claro que é uma história para a gente compreender que o silêncio, ele dá resultado diante da dor de alguém que nós não temos exatamente uma palavra que possamos expressar
porque não existem palavras mágicas na hora da dor. E às vezes numa festa que nós estamos extremamente felizes também, queremos fazer um discurso gigante, né, para encantar o aniversariante ou os noivos num casamento, numa celebração, e ali a alegria ela é tão contagiante que as pessoas não prestam atenção nas palavras, mas a vivência, a presença, a alegria do abraço, a alegria de nos colocarmos quando esse convite chega. Na alegria e na tristeza nos colocamos presente. E Deus faz aquilo que é para Ele fazer. Deus usa da nossa vida do jeito que Ele quer. Sejamos fiéis a Deus mesmo quando o sofrimento bater à nossa porta. Sejamos fiéis a Deus na gratidão, da alegria de celebrarmos com alguém o momento que a pessoa está vivendo de festividade. E sejamos reflexivos. Quando Paulo disse para Deus que era para Deus tirar o espinho na carne, Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. E o que é a graça? É a graça, é o amor de Deus. E o que nós precisamos ter com aqueles que sofrem e são mais calados, mais retraídos, às vezes não aceitam nenhuma visita? A compaixão. O que é a compaixão? É você se colocar no lugar do outro e olhar para Deus colocando aquela dor que está silenciosa. É sentir com. Eu sinto com a sua dor, mas eu não posso ter a sua dor para mim. Não sei quais são as dores que Deus tem, que estão preparadas na minha caminhada. Eu sei que sejam elas quais forem, Deus estará comigo todos os dias da minha vida, como Ele sempre esteve, e Deus está com todos nós. Fiquemos na paz, fiquemos com Deus, que tenhamos uma semana muito abençoada, que a dor do luto do irmão nos leve à oração por ele, que a gratidão pela vida do outro nos leve a dialogar com Deus e que a pureza da Joana possa também colocar pureza no nosso coração diante de Deus. Fiquemos na paz, fiquemos com o manto de Nossa Senhora sobre nós, com a luz e a direção do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.